Olá, seja bem-vindo. Esse é o programa Equilíbrio e aqui vamos conversar e também fazer trocas de experiências. O nosso objetivo é te ajudar a encontrar um caminho que te traga novamente ao equilíbrio, para uma vida plena. Olá, e hoje o tema do programa Equilíbrio é perdão e o nosso convidado é o Jean do Carmo. Ele que é pastor, terapeuta e psicanalista aqui em Pato Branco. Seja bem-vindo, Jean. Obrigado. Ele irá dividir com a gente um pouco do seu conhecimento acerca do perdão e também algumas histórias vivenciadas em sua trajetória profissional, já que o perdão é extremamente necessário no dia a dia do ser humano. Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa ou uma dívida. É um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outros sentimentos negativos sobre determinada pessoa ou por si próprio. E sobre esse assunto que é tão valioso, queremos fazer a primeira pergunta desse bate-papo a você, Jean. Qual que é a importância do perdão? Vamos lá, Fábio. Quando nós falamos de perdão, nós falamos de Bíblia, né? Quando você pega todo o contexto bíblico, você só pega a primeira e a segunda página, que é Gênesis 1 e 2, e as duas últimas páginas, que seriam Apocalipse 21 e 22, aonde o homem está na sua integridade, sem pecado. Todo o contexto bíblico, todo o compêndio bíblico, ele se trata da restauração do homem, do perdão de Deus para com o homem. Então, o homem cai em Adão, vive em pecado, Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, e ele se entrega na cruz por mim e por você. Por isso que João vai dizer: veio para os seus e os seus não o receberam, mas todo aquele que o recebeu, lhe deu o poder de ser chamado Filho de Deus. Aí começa a trajetória da restauração. Nós não vamos para o céu porque nós somos bons. Nós vamos para o céu porque ele foi bom, pelo aquilo que ele fez. Então, Romanos 10, verso 9, vai começar a se cumprir, que diz assim: se você creres no teu coração e confessares com a tua boca que Jesus Cristo morreu e ressuscitou entre os mortos, será salvo. Então, esse é o primeiro nível de entendimento de perdão que nós temos que ter. O segundo nível de entendimento de perdão que nós temos que ter é o perdão pessoal, comigo mesmo. Se eu não entendo aquilo que foi feito na cruz por mim, eu nunca vou conseguir me perdoar. Porque é como se eu dissesse assim: o que eu fiz é muito pior do que o preço que foi pago. O que eu fiz está acima do preço que foi pago. Então, eu preciso entender o perdão do Pai para conseguir me perdoar. E logo, em terceira via, você consegue perdoar o próximo, o semelhante. Que aí tem a oração do livro mais vendido do mundo, que é a Bíblia, que é feita em Mateus 6, que é a oração do Pai Nosso, onde nós dizemos: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Então, qual a importância do perdão? Viver bem para com o Pai, viver bem para comigo mesmo e viver bem para com o próximo. Jean, é possível perdoar pessoas abusadoras, aquelas nocivas, as negativas, as maléficas? É possível dar esse perdão ou perdoá-las? Sim, é possível. Perdoar a pessoa não necessariamente, Fábio, seria andar junto. O salmista diz em Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e não se assenta à roda do escarnecedor. Antes o meu prazer está na sua palavra e nela eu medito dia e noite. Então nós temos que entender o perdão não no contexto da religiosidade. Nós aprendemos isso, vem dos nossos antepassados, do nosso pai, da nossa mãe, que, por exemplo, se essa garrafa fosse uma pessoa que ela me feriu, ela me machucou, eu não consigo perdoá-la. Então, automaticamente nós pensaremos: peraí, ela me feriu, ela me machucou e eu ainda vou ter que perdoá-la? O perdão se torna algo pesado. Quando, na verdade, ela me feriu, ela me machucou, mas eu tenho direito de perdoá-la, de não carregá-la dentro de mim, de viver a vida sem o peso da culpa, da angústia ou do que a pessoa me fez. O peso é meu, então. Se eu não perdoar, quem carrega o peso sou eu mesmo. Sempre. É como se desejasse o mal do outro e eu mesmo tomasse o copo de veneno torcendo para que a pessoa morra. Isso não vai acontecer, né? Justamente. Então, não importa quem fez e o que fez, nós devemos perdoar. Até como a Bíblia fala, 70 vezes 7, né? Isso, exatamente isso, Fábio. Justamente. Então, na tua trajetória, Jean,
como terapeuta, como psicanalista. Você particularmente já passou por alguma condição de ter que perdoar alguém? Alguém já lhe fez mal? Como que você agiu nessa situação? Como terapeuta, Fábio? Não. Por quê? A terapia, ela vem num tripé. Então, primeiro você faz a teoria, depois o primeiro analisado sou eu mesmo e depois você faz análise acompanhada. E como terapeuta, nós não nos envolvemos no set analítico. Como terapeuta, nós usamos a transferência. Essa palavra ela fica muito robuscada, ela é mais do uso terapêutico. Então, a analogia vai simplificar bem. Você imagina que a tampa da garrafa é o trauma, a angústia, o objeto de desejo, o pai que perdeu, a mãe que perdeu, a falta de perdão. Então, ela está lá. O paciente ele chega com uma demanda dentro do consultório. Então, é como se estivesse vazando água aqui, essa é a demanda. Qual o trabalho do terapeuta? Transferência, entrar no lugar de objeto de desejo, até ele não vazar mais. E isso acalma o paciente, então nós fazemos a transferência atrás do objeto de desejo para achar no inconsciente o perdão, o trauma, a ansiedade, travar o paciente para que ele possa viver a vida longamente. Né? Então, o terapeuta ele não se envolve. Mas como pessoa física, o Jean teve que liberar perdão muitas vezes. Muitas vezes. E o interessante é que, na minha vida, Fábio, eu não tive nada de muito traumático. Assim, de alguma coisa que me machucou muito. E eu notei que a liberação de perdão, ela sempre está ligada, Fábio, ao orgulho próprio. Então, assim, por que eu não perdoo as pessoas? Por que o Jean não perdoa as pessoas? Porque eu escutei aquilo que eu não queria. Verdade ou não, eu escutei. É aquela velha máxima de pisaram dentro da minha grama. Fabiana, mas eu, como pessoa física, tive que perdoar muitas vezes. E o que eu notei na minha vida? Que a maioria dos perdões, ele não é pelos grandes excessos. A maioria das vezes que eu não perdoo o outro é por orgulho próprio. Então, a pessoa, de alguma forma, falou aquilo que eu não gostaria de ouvir. Verdade ou mentira, ela me falou, ela me expôs de alguma forma, eu me senti invadido, aquela máxima de ela pisou na minha grama e eu decido não perdoar. Então, de alguma forma, eu tenho que olhar para dentro de mim, engolir o orgulho próprio e perdoar a pessoa. Mas isso não é muito fácil, né, Jean? Porque você engoliu o teu orgulho próprio, como você fala. É uma coisa difícil, ela é peculiar para cada pessoa, né? Como que funcionaria isso? Essa é uma ferramenta interessante, ela é bíblica, né? Tem um dito popular que diz assim, Fábio, os humilhados serão exaltados, né? Esse dito na Bíblia ele não está escrito dessa forma. Na Bíblia está escrito, aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, e aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Então, a ferramenta de Deus para trabalhar no seu orgulho próprio sempre será a humilhação. Então, você voltar para o outro, se curvar e dizer, me perdoa, eu errei, ou eu te perdoo, de alguma forma, é uma forma de humilhação própria. E isso trabalha diretamente no nosso orgulho. E as pessoas que não liberam o perdão, né, elas podem estar se prejudicando elas mesmas? Como que funciona isso? Eu não perdoo, então, o que eu estou traindo de ruim para mim? Biologicamente falando, Fabiana, a falta de perdão, ela traz um prejuízo não só emocional, como biológico. Então, vou fazer uma dinâmica. Esse estudo é da doutora Rosana Alves. Ela é neuropsicóloga, neurocientista, e ela é uma das melhores do mundo, na verdade. Ela ganhou Green Card, ela faz Harvard nos Estados Unidos. Então, funciona mais ou menos assim. Quando você ama, então vamos supor, segura aqui para mim, Bia. Vamos lá. Vamos supor que esses são seus neurotransmissores de amor, correto? Então, o que gera quando você ama? Quando você ama, vai gerar, Fabiana, serotonina, dopamina, endorfina, noradrenalina e oxitocina. E quando você odeia e não perdoa? A mesma coisa, só que o lado oposto. Então, quando diz amor e ódio são diferentes, não, eles são a face da mesma moeda. Então, quando você odeia, vai gerar o quê? As mesmas coisas, serotonina, dopamina, endorfina, noradrenalina. Qual a diferença? A diferença é que um vai positivar as células e o outro vai negativar as células. Células negativadas
cientificamente falando, é igual ao quê? Num futuro distante, igual a câncer. Então, pessoas que não perdoam, geralmente, você que está em casa assistindo, você pode notar que você tem enxaqueca, que você tem dor no estômago, começo de úlcera, né? Dores de cabeças intensas pela falta de perdão. A ciência comprova que 85% das doenças elas são psicossomáticas, ou seja, o psiquismo não consegue aguentar com aquilo que você está vivendo e a doença é o quê? É o corpo acendendo a lanterna vermelha dizendo, olha, conserta isso, eu não estou aguentando, como um carro que aquece o motor, né? A nossa biologia é exatamente igual. Esse é realmente um assunto importantíssimo que deveria ser uma prática diária. A conversa está muito boa, mas agora faremos um breve intervalo. Já já voltamos para continuar nosso encontro com o tema perdão.